Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, nós estamos na terceira aula do minicurso Os Deuses Tornaram-se Doenças, que termina sendo também um pouco de conversa, né, sobre psicopatologia junguiana. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do ego, porque para falar de adoecimento a gente precisa falar sobre o ego, né? Afinal de contas, se bem observado, quem adoece é o ego, né? Em praticamente todas as vezes que eu pude testemunhar o processo de adoecimento de pacientes, dos casos clínicos que eu estudei, que eu já apresentei aqui no canal, da literatura que eu pesquiso sobre também casos clínicos que são divulgados, né? Casos clínicos do próprio Jung, casos clínicos da Marie-Louise Vanfran, né? Do estudo empírico, daquilo que a gente pode observar, coletar, registrar e refletir. Eu posso dizer que em todas as situações de adoecimento, o ego tem um papel fundamental. Tá? A gente vai tentar adequar essa questão em termos de sentido nesse vídeo, né? Nessa aula. E também termina sendo um pouco também um curso sobre análise junguiana. Inclusive eu pretendo fazer muitos cursos sobre análise junguiana. Aqui no canal tem uma playlist só sobre a análise junguiana, o que é análise junguiana. Eu pretendo fazer um mini curso sobre o fator eficaz na clínica junguiana, ou o fator eficaz na análise junguiana. Esse seria o título de um mini curso próximo, o fator eficaz na análise junguiana, e o experimento crucial na análise junguiana, ou o experimento crucial da análise junguiana, segundo o próprio Jung, logo no começo da prática da psicoterapia, que é o fenômeno da transferência. Não existe análise sem transferência. Né? Também tem um curso inteiro aqui no canal só sobre o fenômeno da transferência, que é os espinhos no caminho do analista, porque a transferência envolve necessariamente a pessoa do analista. Tá? Legal, né, esses temas, né? Falar de análise, falar de um pouco de mitologia, um pouco de alquimia, um pouco de filosofia, epistemologia, para a gente entender o adoecimento humano. É por isso que eu acho o Jung tão fascinante, tão interessante, né? Porque ele vai articulando, vai amplificando e vai buscando respostas, padrões possíveis de respostas para o sofrimento humano. Né? A gente tem conversado, pessoal, sobre duas coisas, né, que eu citei aqui no começo desse mini curso. Uma que, inspirado em Nietzsche, eu chamo de... na verdade, é o Nietzsche que chama, né? De O Perigo das Estrelas, que é uma leitura que Nietzsche faz da filosofia de Tales de Mileto, né? Eu conversei um pouco com vocês aqui sobre Tales de Mileto, né? A filosofia de Tales, e também aquilo que eu chamo de os riscos da dialética. E aí sim eu vou chamar os riscos da dialética, só para relembrar um pouco, né? O perigo das estrelas é porque Tales de Mileto, observando os astros no céu, fascinado com as estrelas, um belo dia, é uma bela noite na verdade, né? Estava caminhando e olhando o céu noturno, né? Eu acho lindo que Pitágoras, ele se deitava e ficava olhando o céu noturno e começava a pensar matematicamente a linguagem dos deuses, né? E falava da música das esferas, que, por exemplo, fez com que Kepler fosse estudar astronomia. Que Kepler disse que foi estudar astronomia porque queria ouvir a música das estrelas, né? Mas assim, é muito fascinante essa cosmovisão. E tão fascinante que o pobre Thales, olhando para o céu, caminhando, de repente, pô, cai no poço. Porque ele não estava olhando para baixo, ele não estava olhando para a terra, né? E depois ficou pedindo para que, por favor, me tire daqui, né? E uma moça começou a rir dele, a zombar dele, que testemunhou a queda de Thales, né? Aí a gente chama isso de o perigo das estrelas. A gente olhar só aquilo que é muito luminoso no céu, transcendente, esquecer o resto do chão, esquecer o dia a dia, esquecer, né? Possivelmente Tales de Mileto estava numa atitude introvertida,
e que ele tinha retirado a libido das coisas terrenas para projetá-la no céu, né? E estava projetando o seu psiquismo no céu, muito provavelmente, né? É interessante que eu faço analogia com o que Nietzsche fala, e aí eu chamo de, em termos de terapêutica junguiana, de o perigo das mandalas, né? Ou seja, o perigo das estrelas é o perigo das mandalas para a gente. É a gente se interessar só pelo aspecto estético, poético da psicologia do Jung, em seu fator de criatividade. Tem um seminário inteiro aqui que eu estou construindo sobre o fazer poético na prática da psicoterapia, ou seja, eu trabalho com sons, na geração ativa, né? Símbolos, imagens. Mas isso é tão fascinante, pessoal, que corre o risco do terapeuta se interessar só por arquétipos. E não é isso que cabe a nós, né? Por exemplo, Jung não se interessava por arquétipo, não é essa a questão. Arquétipos são formas sem conteúdo. Arquétipos são os pattern behavior, são os padrões de comportamento historicamente, filogeneticamente herdados, né? O que é a filogênese? É a história da espécie, né? É a história social da espécie. E por serem formas sem conteúdo, arquétipos em si mesmo não quer dizer nada. Arquétipos são apenas uma espécie de categorias a priori, são apenas possibilidades de experiência tipicamente humana. O que interessa é realmente a experiência, né? Os padrões, os arquétipos. Meu cachorro está latindo. Os arquétipos, ele está exercendo a filogênese dele. Faz parte da história do cachorro latir. Faz parte da história da espécie latir à noite, principalmente, né? Que já é quase meia-noite de sábado. Então, assim, existe a filogênese, existe a predisposição para assumir um determinado comportamento, como é o meu pastor alemão está exercendo um comportamento tipicamente canino, né? E eu estou exercendo um comportamento tipicamente humano, que é me comunicar com vocês por meio de uma linguagem que é algo instintivo no ser humano, mas que vai ganhando uma forma arquetípica quando vai se encontrando com os padrões da cultura, por exemplo. E a cultura é, para Jung, uma forma ampliada de consciência, né? E, evidentemente, há símbolos da cultura que apontam para uma camada mitológica mais profunda, tá? Então, assim, a grande questão, pessoal, é a gente observar esses padrões arquetípicos, é a gente observar as imagens, poder descrever essas imagens e poder encontrar uma forma de replicar o estudo dessas imagens, porque assim a gente vai estar fazendo ciência. Então não é o arquétipo em si mesmo que interessa, porque o arquétipo em si mesmo é uma forma vazia que não quer dizer nada, tá? Inclusive é só o nome, arquétipo. É o nome que cria uma espécie também de um pouco de confusão. A gente vai falar talvez sobre isso num mini curso só sobre arquétipo. Aqui no canal tem um mini curso só sobre o volume 9, os arquétipos e o conceito coletivo. Lá eu fundamento bastante, por sinal, a noção de arquétipo, certo? E outra que é a questão do risco da dialética, né? Que o discurso dialético ele tende a prosseguir infinitamente por meio de teses, antíteses e síntese, e aí você escapa da explicação do fenômeno, você escapa da observação do fenômeno e vai explicar de modo de cosmos noetos. Mais uma vez aí a ideia do cosmos voltando e nos assobrando, ou seja, o mundo das ideias. Você sai do mundo da experiência e entra no mundo reificado das ideias. Então, a forma que a gente tem de escapar do perigo das estrelas é observar o fator eficaz, né? Que às vezes vai chamar de mana, algo extraordinariamente eficaz. Por quê? Porque causa uma profunda impressão na psique, uma profunda impressão que era responsável por curas, por exemplo, entre os povos arcanos, arcaicos e tudo, mas que também se revela até hoje pela nossa filogênese, pela história da nossa psique, nos nossos sonhos. É por isso que o fator eficaz está tão relacionado, por exemplo, aos sonhos e ao papel que os sonhos desempenham na nossa vida, né? O fator eficaz é aquela intervenção do analista que pode fazer com que o paciente saia o mais rápido possível do seu estado de estagnação neurótica, tá? E aí, qual é o papel do ego?
em relação ao consciente, inconsciente, tentar dialogar com esse inconsciente. Esse diálogo a princípio é difícil, por quê? Porque o ego conhece apenas seus próprios conteúdos, e por conhecer apenas seus próprios conteúdos, o ego tende a achar que é o centro da totalidade psíquica. Por quê? Porque ele só conhece os conteúdos. O ego tem a ver com a consciência, então o ego só conhece a consciência, a princípio. Então ele está consciente de si mesmo, está consciente dos seus conteúdos e tende a se colocar no lugar do self, da totalidade psíquica. É a velha mitologema do homem querendo se colocar no lugar de Deus, né? A grande tentação, porque o self, potencialmente empírico, tem, enquanto representante mitológico, nas religiões, a imagem de Deus, a imago Dei. Mais uma vez, os deuses tornaram-se doenças. Por quê? Porque nós perdemos essa noção do self, de equivalente psíquico mitológico com o Deus ou com os deuses, e tendemos a inflar o ego para substituir esses deuses, e aí nós, mais uma vez, nós adoecemos. Nós não conseguimos assimilar os conteúdos psíquicos do inconsciente e sofremos ou pela inflação psíquica do ego, ou também, muitas vezes, paradoxalmente, né, de forma antinômica, pelo próprio esvaziamento do ego, quando a gente não encontra mais sentido para a vida. E aí vem o fenômeno do abaixamento do nível mental, e aí vem o fenômeno da perda da alma, que é um fenômeno muito conhecido também entre os povos antigos, arcanos, arcaicos, né? Povos primitivos, não no sentido antropológico, né? Eu também fiz um vídeo aqui sobre essa questão dos povos primitivos, procurem, porque eu fundamentei bem de um ponto de vista antropológico esse vídeo, mas do ponto de vista psíquico, de estado indiferenciado, né? Jung, quando fala de povos primitivos, ele não está menosprezando esses povos, tá? Procure um vídeo que eu fiz aqui sobre os povos primitivos, que eu explico lá direitinho essas questões também, certo? O ego adoece, o ego perde o contato com o inconsciente, estados psicóticos podem surgir, estados psicóides podem surgir, estados neuróticos surgem o tempo todo, é o mais comum que eu observo nas pessoas, dos pacientes, né? Porque o que é basicamente a neurose? É o conteúdo arquetípico que emergir você não aceitar. Agora mesmo, gente, 10 horas da noite, sábado, eu recebi o conteúdo por áudio no WhatsApp de um paciente meu em crise, dizendo vários áudios, né? E um desses áudios ele dizia: eu quero viver, eu quero olhar para as coisas simples da vida, mas uma arrogância minha não permite que eu faça isso, né? Veja, a arrogância ela nasce do ego, né? E é um sintoma de adoecimento do ego, é um sintoma de inflação psíquica, pré-psicoide, né, ou psicoide, e a arrogância tem a ver com rogar, de se chamar para ser, arrogância, né? É uma forma do ego se proteger do conteúdo que emerge do inconsciente, tá? Então, de fato, é necessário se permitir dialogar e ser transformado pelo conteúdo que emerge da psique, pelo conteúdo que emerge do inconsciente, né? Então, a análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente, tá? A terapia não é conforto, terapia é confronto, tá? É isso, pessoal. Se vocês conhecerem alguém que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, vocês indicam, né, o canal, porque pode ser que esse vídeo ou esse canal possa ajudar estudantes de psicologia a conhecer um pouco melhor o Jung, né? Nessa aula, de modo especial, nós inserimos de modo muito rápido. Tudo aqui é muito rápido, tá, gente? Porque eu evito a prolixidade, eu evito os riscos da dialética, eu evito falar, porque isso também é um sintoma de inflação psíquica, é também uma tendência a querer substituir a experiência e o confronto com o inconsciente, a experiência com o inconsciente, por um processo de intelectualização. Não é isso que o Jung queria, né? O Jung defende, principalmente a Marie-Louise von Franz, ele é muito mais clara nesse sentido. A função sentimento, a gente trabalha com afetos. Basicamente, Jung escreveu muito sobre afetos, e muito em breve também vamos
vários vídeos sobre essa questão da afetividade. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.